O objetivo dessa aula é a gente entender a definição de função do primeiro grau, né, que a gente chama a função do primeiro grau de função afim também, e a função linear, tá? A gente vai ver essas duas funções nesse vídeo, né? A função linear, ela é um caso particular da função do primeiro grau. A gente vai ver bem aí quais são as características das duas, tá? Então, ó, primeiro, definição de função do primeiro grau. Coloquei aqui a definição, ó. Uma função f definida nos reais e reais, né? Então a gente tem aqui o domínio da função e o contradomínio da função. Então aqui a gente já sabe que a função do primeiro grau, ela é uma função cuja o seu domínio, o seu contradomínio é todos os números reais, né? Ou seja, não tem nenhuma restrição que a gente precise observar ao a gente substituir os valores de x, né, na nossa função. Então, ó, é uma função f definida nos reais e reais que a todo número x pertencente aos reais associa o número ax mais b com a e b pertencente aos reais. Essa função ela é chamada de função afim, tá? Ou função do primeiro grau. Você pode chamar aí dos dois nomes. Aí, ó, a gente diz, né, que o valor x, né, muda de x e vira ax mais b, né? É o que quer dizer essa setinha ali, né? O x transforma em ax mais b, né? E os modelos da função do primeiro grau, né, da função afim genérico, é isso aqui, ó. F de x igual a ax mais b. Essa aqui é a cara da função do primeiro grau. Ou também aquela ideia que eu já venho falando desde a playlist de função, que é y igual a ax mais b. Muitos alunos se confundem, né, quando a gente muda a letra aqui, em vez de escrever f de x, escreve outra coisa, ó, por exemplo aqui, ó, g de x, y, né? Aí o cara tá sempre habituado a ver f de x, aí quando vê outra letra assim, se assusta. Mas não precisa se assustar. As duas formas mais comuns da gente representar uma função é assim, f de x ou y, né? Nesse caso do primeiro grau, então ax mais b e ali ax mais b. Mas podem aparecer outras formas, tá? Da gente representar. Então, ó, a gente diz que o a e o b são coeficientes da função. Então, ó, este valor aqui, ó, a e b, que está aqui na nossa função, a gente vai chamar eles de coeficientes, ok? Aqui alguns exemplos, ó, de função do primeiro grau. Eu coloquei esse daqui, ó, f de x igual a 2x mais 1. Isso aqui é uma função do primeiro grau, né? A primeira coisa é a gente tentar entender por que é uma função do primeiro grau e como que a gente sabe que é uma função do primeiro grau. É simples, essas duas coisas é bem simples da gente conseguir entender. Olha bem, vou até pegar a caneta aqui para eu poder marcar para vocês verem. Bom, como que eu sei que isso aqui é uma função do primeiro grau? A primeira maneira da gente ver é você tentar lembrar da forma genérica dela, né? Ó, toda função do primeiro grau, ela é dessa forma aqui, ó, ax mais b. E a forma mais concreta e mais nítida possível de você ver que isso aqui é uma função do primeiro grau é que o x, ó, está elevado a 1. Tá vendo? Ó, o x está elevado a 1. Toda vez que não tem nenhum expoente em cima da letra, né, ó, a gente diz que vale 1. Então, essa função aqui fica ax elevado a 1 mais b. Então, essa função ela é uma função do primeiro grau, porque o maior expoente de x, né, ó, o maior expoente de x nessa função é 1. Por isso, a gente diz que ela é uma função do primeiro grau, certo? E aqui, ó, se você lembrar da forma genérica, né, ó, que é ax mais b,
a gente vai ver que o 2 representa o A, né? Ó, a gente vai ver que o 2 representa o A. E vai ver que o 1 representa o B. Então, ó, o A vale 2. O A é sempre o coeficiente que acompanha o X. E o B vale 1 e é sempre o coeficiente que está sozinho, que não acompanha a letra, né? Que no caso aqui é o X. Vamos ver aqui de novo, ó. Como que eu sei que isso aqui é uma função do primeiro grau? Porque o maior expoente aqui, ó, é 1, ok? Então eu sei que ela é uma função do primeiro grau. Uma função do primeiro grau que a gente costuma chamar de decrescente. A gente vai ver mais pra frente com precisão o que é função crescente e decrescente, né? Agora na função do primeiro grau. Mas a gente sabe que ela é uma função decrescente, ó, porque o A nessa função aqui é negativo, ó. O A é o quê? O coeficiente que acompanha o X. Não tem nada aqui, mas só que tem o número 1 aí escondidinho, né? Quando não tem nada, vale 1. Então, ó, como tem o sinal de negativo aqui, então é menos 1. Então, o valor do A é menos 1 e o valor do B, ó, é 4. Então, B igual a 4. Aqui, ó, como é que eu sei que é uma função do primeiro grau? Porque o maior expoente do x é 1, né? Isso aqui não é decrescente, né? Porque o sinal de negativo está no coeficiente b. Como que eu sei que esse aqui é o coeficiente b, ó, sem marcar nada? Porque o b é aquele coeficiente que não acompanha a letra, né? O a é o coeficiente do x e o b é o termo independente que a gente fala, tá? Ó. Então, o A aqui vale 3 e o B vale 2, ok? Vale 2 não, né? Vale menos 2, ó. Desculpa, tem que prestar atenção no sinal. Vale menos 2. Nessa outra função aqui, ó, também uma função do primeiro grau, né? Ó, porque o maior expoente do x é 1. Aqui, quanto que vale o A, ó? Que o A é o coeficiente que acompanha o x. Vale 1/3, ó. A vale 1/3. E o B, que é o termo independente, vale 5. Nessa função aqui, ó, a gente chama ela de função do primeiro grau incompleta ou a gente chama de função linear, que é o que a gente vai ver aqui do lado depois, ó. A função linear, ela tem a cara só, ó, AX. Também é uma função do primeiro grau, ó, porque o maior expoente do x é 1. É uma função do primeiro grau? Sim. Só que também é uma função linear. Então, ó, o A, que é o termo que acompanha o coeficiente com x, vale 4 e o B vale 0. Por que que o B vale 0? Porque não tem B, não tem termo independente, ó. Igual nessas, todas essas daqui tinham o termo independente, ó. Nessa daqui já não tem, ó. Nessa daqui também não tem, ó. Só tem o coeficiente que acompanha o x. Que nesse caso aqui, quando não tem nada, ó, é o 1. Né? O 1 tá ali escondidinho, também é a função do primeiro grau, porque o maior expoente é 1. Então, o A aqui vale menos 1, né? Ó. O A vale menos 1 e o B vale 0. B vale 0 porque não tem termo independente. Depois, nessa outra função aqui, ó, menos 2/5 de x. O A é o coeficiente que acompanha o x sempre, né? Ó. Então, é menos 2/5, ó, o A é menos 2/5. E o B é o termo independente, que vale menos 12. Por fim, aqui, ó, o A, o termo que acompanha o x, sempre, ó, sempre volta lá na forma genérica, né? Ó, AX mais B, porque aí fica fácil de você localizar. O A é o 2 e o B é o 1,5. Então, o A2 e o B 1,5. Ok? Então, essa daqui é a nossa função do primeiro grau. Essa daqui são exemplos de funções do primeiro grau, ok? Que tem aí os seus coeficientes. Coeficiente A é o coeficiente que acompanha o x e o B, o termo independente. Agora, a definição da função linear. Ó, de acordo com os valores dos coeficientes de uma função do primeiro grau, ela pode receber uma nomenclatura especial. Quando o coeficiente b é igual a 0, ela é chamada de função linear.
como nessas duas aqui, ó, que o b é zero em ambas. Então essas duas funções são funções do primeiro grau, mas também são chamadas de funções linear, ok? A definição de função linear, ó, uma função afim do tipo f de x igual a x mais b, com o b igual a zero, é chamada de função linear. Ó, exemplos aqui de função linear, olha aqui bem, ó. Como que é a cara genérica da função linear? A cara genérica da função linear é essa aqui, ó. F de x igual a vezes o x, né? Ó, aquele mesmo esquema de lá, o valor x se transforma em ax, né? Ó, só que na função do primeiro grau normal, o valor x se transformava em ax mais b. Aqui o valor x se transforma em ax, ok? Então a forma genérica, né? Ó, a forma genérica da função linear é essa aqui. Ou também a gente pode dizer, né, y igual a ax. Não se esqueça que a gente pode usar, pode aparecer das duas formas, ou f de x ou y, ou também outras letras, né, ó, como aqui, por exemplo. F de x igual a 2x é uma função do primeiro grau, porque o maior expoente do x é 1, só que também é uma função linear, porque ó, o b é zero. Se você vê aqui nessa função, só tem o a. Como que eu sei que só tem o a? Porque o a é o coeficiente que acompanha o x. Ó, o coeficiente que acompanha o x é o 2, ok? Então o a é 2 e o b é 0, porque não tem termo independente. Na função g de x, a mesma coisa, ó. Isso aqui é menos ax, né, ó. O valor negativo do a é menos 3, né, ó, menos 3. Não tem termo independente, então também é uma função linear. Então o a vale menos 3 e o b vale 0. Aqui na função h de x, ó, lembrando, né, isso aqui também é uma função. A gente pode usar qualquer letra aqui fora, não importa a letra. Então h de x igual a 1 sobre 2 de x. Também é uma função do primeiro grau, né, ó, porque o maior expoente é 1. Só que uma função do primeiro grau linear, né? Por quê? Porque não tem termo independente, só tem o termo que acompanha o x, que vale meio, e o b 0. Aqui é a mesma coisa, m de x igual a x, né? Onde o termo que acompanha o x vale 1, né? Toda vez que não tem nada no termo aqui na frente vale 1. O grau também é de primeiro grau, né? Porque não tem nada no x, vale 1. E o valor do a, ó, é 1. Então tá aqui, a igual a 1 e o b 0. Então isso aqui é uma função do primeiro grau linear. O gráfico da função linear é um gráfico deste tipo aqui, ó. Aí você vai me perguntar, esse gráfico aqui, ele foi a lei de formação dele, né? Eu substituí o x por 1, né? Eu substituí o x por 1 e o y deu 3, né? Eu nem coloquei a lei de formação dele, porque eu só quero mostrar a diferença do gráfico da função linear para o gráfico da função do primeiro grau. Bom, vocês viram que não tem muita diferença em relação à função linear e à função do primeiro grau. A única diferença da função linear para a função do primeiro grau é que a função do primeiro grau tem o b, né? Ó, tem o termo independente que é o b. E a função linear não. A função linear só tem o a, que é o termo que acompanha o x. E o gráfico dela, o gráfico da função linear, sempre passa pela origem do gráfico, ó. Sempre passa pelo ponto 0, 0, ok? Sempre passa pela origem. Toda vez que você desenhar um gráfico de uma função e não passar pela origem, toda vez que você desenhar o gráfico de uma função e ele não passar pela origem, ele não é uma função linear. É uma função do primeiro grau se for uma reta, né? Se for uma reta e não passar pela origem, é uma função do primeiro grau. Se passa sim, é uma função do primeiro grau, só que linear. Eu não desenhei o gráfico da função do primeiro grau aqui porque eu já desenhei no vídeo anterior, tá? No vídeo da ideia intuitiva, a gente viu lá o gráfico da função linear, da função do primeiro grau.
E se você se lembrar, se você assistir aquele vídeo, a função começava aqui no x quando o valor dele era 250, lembra que era o litro, era a quantidade de litros que tinha lá no reservatório? Começava aqui no 250 e aí subia. E isso, aquilo ali era uma função do primeiro grau. Só que não era linear porque não passava aqui, ó, pela origem, tá? Então, para ser função linear, tem que sempre passar pela origem, ok? Toda vez que isso acontece, ela é aí uma função linear, ok? Então, de novo, a diferença da função do primeiro grau para a função linear é porque a função linear passa pela origem. Então, toda função linear é do primeiro grau. Só que nem toda função do primeiro grau é linear, ok? Essa ideia tem que ficar clara para vocês.